Seja abençoado o seu dia, que o Senhor Deus seja proclamado como seu Deus e a sua vida seja abençoada no dia que se chama hoje. Essa semana nós vamos estar trabalhando sobre um assunto que é de muita importância. E eu vou falar isso para você porque eu sei que você valoriza a sua vida espiritual. É por esse motivo que eu começo o vídeo dessa semana em tela colorida. Porque durante a semana passada nós gravamos todas as nossas ministrações em tela preto e branco. Mas como vocês tiveram uma boa participação, interagiram, se conectaram, eu entendo que nós estamos na guerra contra os espíritos manipuladores dos algoritmos das redes sociais para roubar a atenção de algumas pessoas. Nesse vídeo você vai ter alguns alertas para manter a sua atenção nas coisas espirituais. Durante essa semana nós vamos falar de um tipo de jejum diferente. Por isso, eu quero pedir para você que já está aqui, entre e já deixe o seu like. É a prova de que você está se conectando com coisas espirituais. Dê o like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora, tá bom? Faça isso porque você estará fazendo parte da corrente profética desse canal aqui, ok? Se quiser também já pode deixar a notificação porque vai avisar para você a hora que a gente entrar. Por que o jejum que eu vou ensinar para vocês ele é de suma importância? E o jejum você vai fazer. Só que ele não vai ser o jejum nessa semana de comida, não. A gente já fez a conexão de jejum com abster-se de alimento líquido ou sólido. Só que esse jejum que eu vou chamar você para fazer, e todo dia, de hoje até sexta-feira, nós vamos praticar esses jejuns. Serão jejuns mentais. Por que o jejum mental é importante? Bom, estou com as minhas anotações aqui, eu quero pedir para você participar aqui comigo agora para receber essa orientação. Por que jejum mental? Bom, todo mundo está muito mentalmente esgotado, sobrecarregado, angustiado. Tem gente que nem é TDAH, só está com a mente super atacada. A mente está super aglomerada de muitas informações, de muita coisa. E muitas pessoas estão perdendo seu tempo, estão se atrapalhando, estão ansiosas, estão esgotadas mentalmente e precisam jejuar mentalmente. Então hoje eu vou ensinar você a fazer o jejum. Eu chamo esse jejum de jejum dos estímulos, ok? Jejum dos estímulos. Por que, pastor, jejum dos estímulos? Nós estamos todo o tempo sendo estimulados. Vamos lá. Temos estímulos visual, muitos. Temos estímulos auditivos. Aliás, eu uso esse fone para abafar o som que eu ouço e que me dói, que me prejudica, que me traz sérios problemas por conta do autismo. E o jejum visual, o jejum do estímulo visual, o jejum que também é do estímulo auditivo, o jejum que também é do estímulo físico, a gente vai jejuar dele hoje. Eu vou já ensinar para você, porque não importa o que você vai fazer durante o seu dia, há a possibilidade de você fazer esse jejum. Mas o porquê que você precisa fazer esse jejum? Então, olha só, minha anotação aqui. A sua mente, ela não foi preparada para lidar com tantas informações. Não foi. Minha, sua, nenhuma mente existente nessa era foi preparada para lidar com tantos estímulos. Por isso que estamos muito cansados, não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente também. Todo mundo está super carregado, cansado, exausto e por aí vai, porque todos nós somos bombardeados todos os dias por vários estímulos. O primeiro dele é o estímulo visual. Esse estímulo visual, eles estão deixando muitas pessoas cegas. É sério. Os estímulos visuais estão tirando a visão de muitas pessoas. Por quê? Porque tudo aquilo que você vê, você vai carregar com você. Você vê, você vai ficar trabalhando aquilo na sua mente. Tanto imagens comparativas, como quando você faz comparações nas redes sociais, quando você vê alguém ostentando, quando você vê alguma roupa, quando você vê alguma estética, quando você vê alguma beleza, quando você olha para algo sensual, tudo isso vai entrar para dentro de você. Vai entrar. Tudo isso vai ficar dentro de você e vai te adoecer. Aí você vai perder o foco, vai perder a atenção, vai perder a visão. Por isso que eu disse que o estímulo visual pode estar te deixando cego, por conta desses estímulos visuais que entram na sua vida, que aglomeram em você. E pode perceber, para todo tempo, para todo lugar, é momento de você olhar, de você observar, para todo tempo. Por isso que eu te digo agora, cuidado, o diabo quer tirar a sua atenção desse vídeo, quer tirar a sua atenção desse momento. Ele é o ladrão da atenção. Fique aqui. Então, voltando ao nosso estudo, os estímulos que nos deixam mal, o primeiro deles é o estímulo visual, mas nós também temos o estímulo auditivo. E o que é que acontece com o estímulo auditivo? Que são músicas. Não importa se é evangélico ou não, eu vou já te dizer o porquê que a evangélica também, em alguns momentos, ela precisa ser desligada, tá? Músicas, críticas, opiniões, fofocas, pensamentos e até pregações.
Em algum momento, você precisa parar, silenciar sua mente, ouvir o canto dos pássaros, o barulho do vento batendo nas árvores. Em algum momento do seu dia, você tem que ter essa cautela para fazer com que esse estímulo auditivo seja minimizado, seja dominado. Por quê? Porque é muito barulho, gente. Você ouve barulho para tudo quanto é lugar. Pessoas normais que já percebem o barulho para tudo quanto é lugar. Imagine pessoas que têm hipersensibilidade auditiva, como eu, como tantos outros. Mas o fator maior que eu chamo vocês não é para o tanto de barulho, para a aglomeração do barulho. É porque tudo isso está tirando o momento de você ouvir a voz do Espírito Santo. É sério. O momento de você ouvir a voz do Espírito Santo está sendo sufocado por tantos estímulos auditivos que você está tendo. Muito barulho, e isso está te atrapalhando de ouvir a voz do Espírito Santo. Quem está entendendo? Então, esse é o segundo estímulo que a gente recebe, que é o estímulo auditivo, e você vai jejuar também dele hoje. Calma que eu vou já te ensinar. Você vai jejuar do estímulo auditivo e do estímulo visual, e do terceiro, você também vai jejuar do estímulo físico. O que é o estímulo físico? É o toque. O que é o estímulo físico? São práticas que você age de forma física que te tira o foco. Um pecado, uma manipulação, masturbação, qualquer que seja a prática estimulante que faz você tocar, deitar-se no sofá, apertar o controle do Netflix. Além de ser estímulo auditivo visual, é um estímulo físico também, porque o teu corpo está ali deitado, jogado naquele sofá. E aí você ficou no controle. O corpo ficou no controle e o espírito ficou refém do corpo. É sério, o corpo ficou dominado pelo espírito, e aí você se torna escravo do próprio corpo, do próprio estímulo físico. Então, eu vou dizer para vocês, tanto os estímulos visuais quanto os auditivos e os estímulos físicos, hoje você está sendo chamado para jejuar deles, tá bom? Pastor, como é que eu vou jejuar? Primeiro a gente precisa identificar quais desses três, na tua opinião, eles mais trabalham contra a tua vida, eles são mais perigosos para você. Quais são desses estímulos? Eu quero saber agora, e você vai fazer aquilo que a gente sempre faz aqui nos comentários abaixo. Eu quero que você pense agora. Se o que mais te prejudica é o estímulo visual, são coisas que você vê. Se é os estímulos auditivos, são coisas que você ouve. Ou se são estímulos físicos, toque. Eu quero que você escreva aqui embaixo, mas você vai escrever aqui por sinal. Se for estímulo visual, você vai colocar um olho. Aqui nos caracteres, você abre aí o seu celular e coloca um olhozinho. Você vai estar dizendo para mim que o que mais luta contra você são estímulos físicos, estímulos visuais que te atrapalham. Coloca um olho. Se os estímulos auditivos são os que te atrapalham mais, você vai colocar um ouvido. Coloca aí o símbolo do ouvido. E se for um estímulo físico, você vai colocar as mãozinhas para cima, tá bom? Você vai colocar as mãozinhas para cima. Esses serão os sinais que você identifica em você. Se for os três, põe os três. Se for dois, põe os dois. Se põe um, põe um. Todo mundo aqui é atacado por um desses estímulos mais do que os outros. Mas tem gente que é os três, tem gente que é dois, tem gente que é só um. Escreva aqui embaixo, tá bom? Para mim é importante você se conectar, então faça isso agora. E por fim, e a gente finaliza aqui, o que é que eu vou te dar como direção? Deus te deu 24 horas para o seu dia. A média de dormir é 8 horas. A média para trabalhar é 8 horas. E as outras 8 horas precisam serem administradas para a família, sua espiritualidade e outras coisas mais. E o que é que Deus quer de você? Hoje, Deus quer que você dê o dízimo dessas 24 horas. Então você vai fazer um jejum hoje dos estímulos que você recebe durante o dia, durante 2 horas e 24 minutos. Essas 2 horas e 24 minutos é o dízimo das 24 horas. Só que você vai fazer o seguinte, como não dá para parar o dia, para ficar 2 horas e 24 minutos em silêncio, de olhos fechados e de ouvidos tapados, não importa o que você vai fazer durante o dia, mas você vai separar durante o teu dia 2 horas e 24 minutos, que é o dízimo do seu dia, para ter o máximo de cautela com o que você olha, foco no que você olha, você não vai olhar para nada que te afaste do seu foco de Deus, da sua fé, você vai vigiar o que você ouve, de preferência, se tiver, põe um fone de ouvido, esse fone aqui me ajuda muito, e você também não vai tocar nada que te afaste de Deus naquele momento, nem coma nesse período, não coma e nem beba água nesse período, 2 horas e 24 minutos, essa é a direção de hoje, tá bom? Então eu quero agora que você faça o seguinte, por quê? Porque a gente tem que selar isso aqui agora. A gente vai selar isso agora. Não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas a partir de agora, eu quero que você determine qual vai ser o período que você vai tirar essas 2 horas e 24 minutos, que é o seu dízimo do tempo. Qual é o período que você vai tirar? Por exemplo, se você está vendo 9 horas, que horas você vai tirar? 3, das 3 até as 3 e 24, né? Que é 24 minutos, é isso? 2 horas e 24, então você vai tirar esse período de 2 horas e 24 minutos de jejum. Se for 9, você vai
10, 11 horas e 24 minutos. Se você está vendo esse vídeo meio-dia, você vai tirar quantas horas de muita vigilância sobre o que vê, sobre o que ouve e sobre o que toca. Então eu quero que você pense agora qual é o horário, qual é o melhor horário que você vai começar essas 2 horas e 24 minutos. Qual é o horário que você vai começar? Já pensou na hora? Eu quero que você agora faça uma declaração aqui embaixo. Você vai dizer: eu, a partir de 15 horas, estarei dando o meu dízimo de 2 horas e 24 minutos em vigilância para o que eu vejo, para o que eu ouço e para o que eu toco. Fechou? Você vai colocar exatamente assim: eu, a partir de tal hora, que é o horário que você decidiu que vai começar o seu jejum dos olhos, do ouvido e do toque, 2 horas e 24 minutos, eu, a partir das 18 horas, ficarei em jejum durante 2 horas e 24 minutos, vigiando os meus olhos, meu ouvido e o meu toque. Todo mundo escrevendo aqui, tá bom? Para mim é muito importante sentir que você está participando e seguindo essa direção. Então, o que eu peço para você digitar não é simplesmente um pedido, é uma conexão espiritual, é uma ligação profética. O que 2 pessoas concordarem na terra será concordado lá no céu. Faça isso. Você vai ver que nesse momento você vai sentir mais forte a presença de Deus, você vai ouvir o Espírito Santo te direcionar, falar com você de uma forma profunda, você vai receber ideias, entendimento, esclarecimento, vai ser muito forte. Depois me conta, tá bom? Aguardo você aqui amanhã para o nosso próximo jejum mental.